O direito de família começa quando o amor acaba? Quem vai responder isso é o professor Gustavo Velasco. O Podcult, o podcast da revista Cult, uma revista para ser lida, ouvida e assistida, tem a honra e o prazer de convidar o Dr. Gustavo. Doutor é formado em Ciência da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, mestre em Direito Empresarial pela Universidade de Franca, especialista em Direito Civil pela Universidade Federal de Uberlândia, professor associado da Faculdade de Direito da UFO e presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência do IBDEFAM. Advogado especializado em Direito de Família e das Sucessões. Dr. Gustavo, o Direito de Família começa quando o amor acaba? Paulo, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. E eu vou te pedir um favor, vamos tirar esse doutor. Tá? Te conheço Combinado. há tempos, vou suprimir o doutor. Não, o direito de família, ele não começa quando o amor acaba. É óbvio que você vai ter, muitas vezes, discussões acirradas decorrentes da dissolução de uma família, seja ela um casamento, uma união estável. Mas, Paulo, não é por acaso que o maior número de demandas que a gente tem no judiciário estão no direito de família. Por quê? Todo mundo tem família. Quando você nasce, você já está inserido em uma, e ao longo da sua vida você vai poder constituir outra e outras e outras e outras de forma ilimitada. O que faz com que as pessoas estejam unidas numa família? É justamente o afeto. O afeto que permeia a relação entre os componentes dessa família. E aí a gente pega a tua pergunta, e acho que é o contrário. O direito de família surge quando a gente nasce. E a gente, obviamente, vai ter desdobramentos. Mas o direito de família está presente nas nossas vidas desde que respiramos fora do útero. E você acha prudente todas as relações familiares a gente consultar um advogado desde o namoro? Normalmente só se procura o advogado quando está diante de um problema, né? Sim. Qual é o problema de conversar com o advogado? As pessoas, às vezes, têm preconceito, falam, não vou conversar com o advogado porque isso traz um mau agora prenúncio de que vai dar errado. Não. A conversa, a consulta, o entendimento daquela relação jurídica que você participa, ouvindo a pessoa que conhece do assunto, ou que em tese deveria conhecer do assunto, ela é positiva. E acho sim que toda relação entre pessoas no âmbito familiar, ela vai ter reflexos de ordem patrimonial. E para você evitar alguns dissabores, por que não consultar um advogado? Sim. Tá? Os advogados têm uma importância efetiva para o desenvolvimento da sociedade e para as relações entre as pessoas, sejam elas naturais, as pessoas físicas ou jurídicas, e a consulta a alguém da área pode minimizar alguns problemas. Perfeito. Gustavo, direito de família, a gente observa que é um contencioso muito grande no judiciário, né? O judiciário enfrenta muito essa situação. Mas nós estamos deparando, não sei dizer se é atual, mas uma violência doméstica muito grande, né? Os feminicídios. Dentro do direito de família, existe algum mecanismo de proteção para evitar, para se proteger de uma situação de violência? Quando você fala que a gente está vivendo agora, não, eu acho que a gente historicamente sempre viveu. Sim. E talvez agora, com a facilidade de comunicação, essas tristes situações elas cheguem ao nosso conhecimento com muito mais facilidade. Mas, inevitavelmente, e tristemente, miseravelmente, as mulheres, sim, elas foram vítimas de atos de violência ao longo de toda a sua existência. Tá? O direito de família traz alguns mecanismos que, por exemplo, devem ou podem ser acionados quando da prática de violência doméstica, como, por exemplo, a perda do direito ao compartilhamento de guarda. Desde 2014, Paulo, quando uma família ela é desfeita, o sistema legal de guarda desses filhos é o compartilhamento. Tá? Só não vai haver compartilhamento em 3 situações. Quando um dos pais não quiser,
quando ele não tiver condição de exercer o poder familiar, que é aquele antigo pátrio poder, né? Sim. Que é aquele poder, dever que os pais têm sobre a pessoa e o patrimônio dos filhos menores, ou quando houver indício da prática de violência doméstica. Mas você está falando de uma questão que ela é efetivamente da seara criminal e que deve ser investigada, deve ser punida e deve ser objeto de educação formal e informal para que esses tristes atos eles diminuam. Sim. Gustavo, você também é presidente da Comissão de Deficiência do IBDEFAM. Há uns anos atrás eu fiz um pequeno procedimento cirúrgico e teve uma consequência pós-cirúrgica e eu tive muita dificuldade de locomoção. Aí eu percebi o quanto as cidades são inadequadas para as pessoas com qualquer tipo de deficiência, né? Você acha que melhorou nos últimos anos ou ainda a cidade é muito agressiva para as pessoas com deficiência? Paulo, sabe quantas pessoas com deficiência tem no Brasil? Não. Mais de 14 milhões. É muita gente. Mais de 14 milhões. São de deficiências de toda a ordem. Física, intelectual, múltiplo sensorial. Tá? E desde 2015, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é a lei da pessoa com deficiência. Veja, pessoa com deficiência. Sim. E aqui eu falo, como pessoa com deficiência, não é fácil, porque vários grupos, vários segmentos sociais, eles enfrentam preconceito. Sim. A pessoa com deficiência, ela acorda com esse preconceito, ela passa o dia com preconceito e ela vai dormir com preconceito, sabendo que na manhã seguinte tudo vai estar do mesmo jeito. Por uma razão simples, Paulo. É difícil você dissociar a deficiência da pessoa que a traz ou que a tem. Então, o indivíduo pode ser um bom professor. Ah, mas quem é? É aquele com deficiência. Pode ser um ótimo advogado. Ah, mas é a pessoa com deficiência. E muitas vezes, Paulo, a deficiência faz com que as pessoas, independentemente de classe social ou de etnia, carreguem o preconceito também para a forma de ver o indivíduo. O indivíduo serve para ser professor, mas não serve para ser namorado da minha filha. Sim. Serve para ser colega de sala do meu filho, mas para vir aqui em casa não é fácil. Sim. Tá, então você falou e relatou para a gente que teve na pele, eu senti na pele algumas dificuldades. Melhorou, vai melhorando. Só que a gente está diante de um trabalho contínuo, um trabalho permanente, porque, Paulo, as tecnologias, elas são desenvolvidas sempre. E elas têm que ser desenvolvidas também para possibilitar o acesso para todos, para esses 14 milhões de pessoas, do qual eu faço parte. Tá? E tem sentido de observar que hoje talvez o indivíduo não tenha deficiência, mas ele pode ter amanhã. Sim. Né? E é fundamental se imprimir essa visão global. E um trabalho constante de educação, formal e informal, para afastar o capacitismo. Então você acha que é uma questão cultural, além da própria deficiência em si, que é também uma palavra tão agressiva, né? Mas é deficiência. É uma pessoa com deficiência. Não é? E o legal disso, são pessoas. São pessoas que efetivamente gozam de todos os direitos e prerrogativas trazidas pela Constituição, né? Por todas as normas infraconstitucionais. Elas asseguram uma gama de direitos e qualquer pessoa tem, por lei, o direito a essas prerrogativas, né? Eu até acabei me esquecendo da tua última colocação, desculpa. A sociedade, ela precisa... sempre era uma coisa cultural, né? Cultural. De fato é, Paulo. Paulo, eu estou com uns 51, né? E eu consigo verificar que desde a minha tenra infância há essa visão preconceituosa. Está diminuindo? Tá. E algumas ações concretas fazem com que haja essa diminuição. Pessoas
com deficiência ou crianças com deficiência diagnosticados de transtorno espectro autista começam a fazer parte das salas de aula. Sim. E a inclusão. Exato, a inclusão e a convivência passa a ser algo que não é estranho. Sim. Sabe, eu hoje, na parte da manhã, fui participar de uma atividade no clube com meus filhos, uma atividade esportiva. Você imagina, o cadeirante jogando basquete ou jogando tênis, que era o caso da minha filha e do meu menino, era o basquete. E o que eu notei? Eu não vou falar dos meus filhos, porque eles não conhecem outro pai, além do pai que é Sim. pessoa com deficiência. Mas eu fiquei impressionado em ver outras crianças que são coleguinhas deles, tendo o maior prazer em interagir, alguns pedindo para pilotar a cadeira de roda, e não é mais algo estranho, não parece um ET. Sim. Né? É o pai da fulano que precisa do apoio, precisa do auxílio. E políticas no sentido de fomento da inclusão fazem com que essa visão preconceituosa numa geração mais nova ela acabe diminuindo. Tá, então temos uma questão cultural que a gente tem que enfrentar, que a gente vem enfrentando. Agora a questão de direito. Os direitos do deficiente têm que ir para o judiciário ou eles estão sendo conquistados? Muito. Quando o que a norma estabelece não é seguido, a solução é judicializar. E é para isso que serve o judiciário. Qual é o papel do judiciário? Apaziguar conflito decorrente do convívio em sociedade. Uhum. Eu não sou marxista, mas tem uma frase do Marx que sempre gostei. Se essência e aparência coincidissem, a ciência seria desnecessária. O que é isso? Sim. Se tudo fosse o que parece ser, Paulo, para que eu vou investigar? Uhum. Se todos os direitos trazidos fossem seguidos, eu não precisaria pleitear o cumprimento disso em juízo. Tá? E não me parece absurdo você pleitear observância de direito trazido pela norma. E é esse, inclusive, o papel do advogado, do operador de direito. É assegurar que algumas garantias efetivamente cheguem a todos. O meu grande dilema é porque o acesso ao judiciário, ele é caro, né? Sim. E nós temos essa quantidade de deficientes que a maioria provavelmente não tenham condições financeiras, né? Então, seria interessante se o Estado conseguisse... Existem. Eu vou colocar um órgão que eu acho importantíssimo. As defensorias públicas, Sim. tanto da União quanto Sim. do Estado, fundamentais, mas além da defensoria, nós temos instituições privadas de ensino superior e mesmo públicas. A gente está aqui no estúdio dentro da Universidade Federal de Uberlândia, tem o ESAJUP, né? Sim. E como outras espalhadas pelo Brasil que fazem também esse serviço, tá? E oferecem esse serviço. Porque, de fato, você me fala, buscar o judiciário é caro? É caro para muitos. Sim. Tem aqueles que prestam assistência jurídica gratuita. Existe a prerrogativa de se pleitear a isenção das custas processuais. Uhum. Gustavo, voltando em direito de família, qual o melhor regime de casamento? O semiaberto é o melhor? É a segunda vez que você faz alguma colocação e a gente vai para o direito penal, ou semiaberto no direito penal. Mas, óbvio, eu entendo a sua brincadeira. O que são esses regimes de bens, né, Paulo? São aquele conjunto de regras que vai regular a relação patrimonial entre as pessoas casadas e entre elas e terceiras pessoas. E incrível, quando eu sempre, sala de aula, quando tem alguém casado, ou às vezes em palestra, quem é que é casado? Qual é o teu regime? Aí tem até confusão terminológica. É separação parcial, porque as pessoas se casam sem efetivamente conhecer as regras do regime de bens que vai permear as relações patrimoniais daquele casamento, ou mesmo da união estável, né? A lei, ela coloca hoje à nossa disposição 4 regimes. A comunhão parcial de bens, que é o regime supletivo. Por que supletivo? Se você não faz um pacto antinupcial, será comunhão parcial. Isso vale também para a união estável, tá? A gente vai ter a comunhão universal de bens, que era o regime supletivo até 77. Vamos diferenciar as duas? Fundamentalmente, na comunhão parcial,
você vai partilhar, vai dividir, vai fazer com que incida a meação do que foi adquirido onerosamente na constância do casamento, ou seja, do que foi comprado. Na comunhão universal, você tem um condomínio conjugal quase que pleno. O que é isso? Independentemente do momento da aquisição, aquele patrimônio pertence aos dois. Você vai ter um terceiro regime, que é a separação de bens. O que está no nome de um é desse um, que está no nome do outro, que está no nome dos dois. É um condomínio, uma copropriedade, e pertence aos dois, não em decorrência de haver comunhão, porque o patrimônio é separado. São duas massas patrimoniais distintas e cada um vai ser proprietário daquilo que for titular. Você tem um outro regime que ele é pouquíssimo utilizado, que é o de participação final nos aquestos, tá? Esses aquestos seriam aqueles bens que você adquire onerosamente na constância do casamento. Durante o casamento, cada um tem o seu próprio patrimônio, administra livremente esse patrimônio, mas quando da dissolução, você apura quais são os aquestos e demonstra o esforço comum e qual foi o limite desse esforço para você dividir. Estou falando em comunhão de aquestos, estou falando em participação. Teria que demonstrar a sua participação. Aí você me pergunta, qual é o melhor? Não existe melhor. Não existe melhor. Eu acho que você tem que compreender a sua situação, a situação da pessoa com quem você vai se casar, o teu união estável, e efetivamente disciplinar. Não poderia deixar de falar que o regime da separação, ele acaba pondo fim a uma série de discussões. Dissolver o casamento, dissolver a união estável, está no meu nome? Meu. Está no teu nome? Teu. Está no nome dos dois? Dos dois. Só que tem gente que, infelizmente, usa de má fé. Sim. Né? E acaba titularizando determinado patrimônio, apenas o nome dele, quando efetivamente houve esforço dos dois. Então, não vou falar que há um melhor. Sim. A gente tem que se atentar caso a caso, lembrando que da separação ela acaba facilitando a partilha quando de um eventual divórcio ou dissolução de união estável. Essa questão é muito interessante porque você mesmo citou, a maioria das pessoas casam sem entender isso muito bem, né? E acabam optando por qualquer regime ali na hora do cartório, seguindo a orientação do próprio atendente do cartório lá. Isso é muito complicado, né, Gustavo? Sabe o que acontece? É que se você quiser um regime diferente do da comunhão parcial, você tem que fazer um pacto antinupcial, que é uma escritura pública em que você está escolhendo outro Sim. regime. E, inafortunadamente, a maioria das pessoas não tem acesso a essa informação. E acabam se casando, vão lá no cartório, fazem a habilitação. Já são direcionados. Isso, e pode até ter informação, tem que fazer o pacto, mas não tem aprofundamento nessa informação. Sim, tá. Uma outra questão interessante hoje é o inventário, né? O inventário, eu gostaria que você explicasse o que seria o inventário e esses novos métodos de deixar os bens, né, para evitar o próprio inventário, né? Tá. O que acontece? Quando alguém morre e deixa patrimônio, esses bens têm que ser inventariados. Você vai levantar ativo, levantar o passivo, para promover a partilha para os sucessores, para os herdeiros. Tá? Se você pode fazer um testamento, pode. Só que se você tiver herdeiro necessário, Paulo, você só pode dispor da metade do seu patrimônio. Sim. Vamos tentar explicar isso. Olha só, pensa no seu patrimônio e divide em duas partes. Uma parte você vai chamar de legítima e a outra testamentária. A legítima fica para os herdeiros necessários, que são os seus descendentes, seus ascendentes e seu cônjuge ou companheiro. Descendente, filho, neto, bisneto. Ascendente, pai, avô, bisavô. Cônjuge ou companheiro, não preciso nem explicar. Cônjuge, você está casado, companheiro, a pessoa que você tem estável. Então, se você tem herdeiro necessário, você não pode dispor de tudo em testamento. Metade fica para os herdeiros necessários, é a porção legítima. A outra parte você deixa para quem você quiser, inclusive para um desses herdeiros legítimos. Sim. Muito bem.
Então, inventário é justamente esse procedimento para você levantar ativo e passivo e promover a divisão entre os sucessores. Se tiver herdeiro necessário, você só pode testar metade do patrimônio. Você pode fazer isso de forma judicial, ajuizando uma ação de inventário, indo lá no fórum, aquelas ações que normalmente são demoradas, que desgastam, ou pode fazer isso em cartório. Essa possibilidade de fazer inventário em cartório, ela vem lá de 2007, com a Lei 11.441, que ela é de janeiro de 2007, e depois com o Código de Processo Civil, que é de 2015, essa situação ela foi prevista pela legislação processual codificada. Então você pode fazer, mas na hipótese de consenso. Tá? Tem que haver consenso e você resolve isso por escritura pública. Agora, muitas pessoas têm com o intuito de tentar simplificar esse processo sucessório, criado pessoas jurídicas e dão aquele nome de holdings, que até acho que tecnicamente não é o nome correto, mas é o nome que se popularizou e que todo dia chega alguém e fala, vamos fazer uma holding. Olha, o pior é que tem inteligência artificial fazendo holding. E muita coisa prevista nessas holdings aí são ilícitas, são eivadas de nulidade. Então, a mim parece que o trabalho de direito das sucessões a médio prazo vai ser também o de anular essas pessoas jurídicas criadas por processo sucessório quando não há observância de norma prevista pelo ordenamento. E aí ela efetivamente vai estar viciada. Mas também essa situação é para quem tem um patrimônio considerável, né? Não é... O que é patrimônio considerável? Né? O que é patrimônio considerável? Normalmente tem essa preocupação em fazer um planejamento sucessório. Sim. Quem dispõe de patrimônio? A gente fala, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu vou fazer planejamento sucessório para quê, né? Sim. Então, naturalmente, é uma preocupação que acaba premiando a vida de quem tem um patrimônio a ser deixado. Perfeito. É que, na verdade, assim, quando a gente dimensiona uma coisa, pode ser muito para mim, mas exato, para você. Você vê que a primeira coisa que você fala é o que é muito patrimônio. O que é muito patrimônio. Gustavo, direito de família, quais são os grandes, vamos falar, conflitos familiares que envolvem a questão, o direito, a intervenção jurídica do advogado ou do judiciário? Então vamos lá. Vamos tentar simplificar o raciocínio. Dissolução de famílias. Sim. Até 88, Paulo, família só era constituída pelo casamento. Constituição de 88, ela ampliou as formas de constituir família. Então, casamento, união estável, a família parental e qualquer outra entidade que não esteja descrita no texto da lei. Basta que haja o afeto que permeia a relação entre os componentes. Essa Constituição, ela consagrou um sistema eudemonista, família eudemonista. O indivíduo vai ter o direito a buscar a sua felicidade, a sua satisfação. Sim. Então, a dissolução de uma família, seja pelo casamento ou a dissolução de união estável, todas as circunstâncias afetas aos filhos que você tem, seja de uma entidade familiar composta por cônjuge ou companheiro, ou seja de uma família parental. Então você vai discutir direitos referentes aos filhos, você vai investigar paternidade, você vai pedir alimentos, tá? Então, existem inúmeras ações que têm sua residência no direito de família. E você entende que as relações hoje familiares, elas estão mais conflituosas? Sabe o que eu acho? As relações pessoais, elas podem ser conflituosas ou não. E, na verdade, elas sempre foram conflituosas ou não. Sim. Hoje, a gente tem uma velocidade de informação muito grande. O que não significa que a informação chegue de forma correta para todo mundo. Às vezes ela chega de forma truncada, de forma viciada. E sabe o que eu acho difícil? A gente está vivendo uma época, Paulo, todo mundo acha que sabe muito de tudo, que é a grande mentira. O indivíduo tem um conhecimento raso sobre uma gama de assuntos, conhecimento muitas vezes adquirido por rede social e
por arrastar o dedinho para cima Sim. no Instagram, falar, eu me sinto apto a discutir. Então eu brinco que todo mundo tem CRM, CRO, CRP, OAB, né? E então, o que está hoje mais conflituoso? Sempre foi conflituoso. Às vezes não se dava voz Sim. para quem era vítima, sim, de alguma relação que o angustiava e o oprimia sob a ótica afetiva, social, patrimonial. Hoje, em tese, ele tem mais voz, tá? E possibilita com que ele bata as portas do Poder Judiciário. Não significa que toda e qualquer pretensão que é levada lá vai ser acolhida. Algumas vão ser rechaçadas de plano. Vou entrar numa outra seara aí. Vamos nos entender aí, Gustavo. Recente, ouvimos uma declaração dos Estados Unidos dizendo que as mulheres deveriam ser proibidas de votar. Nós estamos percebendo uma evolução muito grande do radicalismo religioso. Você acha que a influência religiosa na família está acentuando, é prejudicial? Paulo, olha só, direito de família, ele sofre influência direta de fatores éticos, de fatores morais e de fatores religiosos. É um dado. Meu caro, quem era o grande opositor para a aprovação do divórcio no Brasil, que aconteceu em 1977? A igreja. Sim. O que Deus uniu, o homem não separa, né? Eu, começo dos anos 2000, tinha feito uma viagem, estava no Chile, e passou um ônibus. Ele tinha um buzz door, aquelas propagandas, pela aprovação do divórcio. Falei, o quê? Que não tem divórcio, né? E eu perguntei para a pessoa que estava do meu lado, não tem divórcio? Falei, não, aqui a igreja não deixa, é um país eminentemente católico. Estou falando só do catolicismo, porque você pega as repúblicas islâmicas, eles têm uma sociedade poligâmica, a religião, o Corão permite. Tá, então, convenções, valores, crenças de ordem religiosa influenciam sim também a normatização do direito de família. E a gente tem que ter uma preocupação em quem a gente vai votar. Tá? Estava vindo para cá e ouvi uma pessoa falando, porque eu odeio o fulano. Era um político, né? Sim. A pergunta que eu fiz, você conhece o fulano? Uhum. Não conheço. Você já interagiu com fulano? Você se interrelacionou de forma ativa com fulano? Não. Então você não odeia. Você pode desconsiderar o pensamento dele por não lhe ser agradável ou não entender que é a forma correta, mas você não odeia. Sabe por quê? A gente falou de afeto no começo, né? Sim. Tanto o amor quanto o ódio são lados distintos do afeto. Sim. O afeto que permeia a relação, a interação ativa entre as pessoas. E você não vai odiar quem você não convive. Tá? Você pode discordar da forma de pensar. E você pode ter essa discordância, às vezes de forma branda ou de forma ativa, mas sempre no campo das ideias. É assim que deveria ser. No campo das ideias. E não fomentando discurso de ódio, prática agressiva, né? E você, quando começa a sua fala, nós estamos vivendo um momento em que está se disseminando algo que há um tempo atrás não era nem mais questionado, como direito à voto de mulheres. E isso é uma consequência da internet. A internet deu voz para todo mundo, deu espaço para todo mundo. A gente está falando aqui, tem gente que fala, esses dois aí são dois imbecis. O que eles estão falando? Porque a internet deu voz para eles. Ó. Dois imbecis estão aqui falando. Direito da pessoa pensar. O que não dá o direito dela me odiar. Sim. Mas não dá o direito de te odiar. Ela não convive conosco. Ela pode discordar no campo das ideias. Perfeito. Gustavo, você acha que o direito, vamos especificar no direito de família, ele está
ele é completo? Ele atende todas as necessidades hoje das famílias brasileiras? É claro que não. É claro que não. A sociedade, Paulo, ela está em constante modificação. Essa modificação, às vezes, ela é evolutiva, outras involutiva. E o direito está aí para normatizar fatos sociais. E é óbvio que enquanto a gente está mudando, o direito não atende 100% dessas relações sociais, desses fatos sociais. A gente está diante de um momento em que está se discutindo o quê? A atualização do Código Civil, que é de 2002. Agora pensa, 2002, ele entrou em vigor em 2003. As relações sociais eram as mesmas? Não. A gente vive em um outro mundo. Sim. Ó, estamos aqui em 2025. Eu entrei aqui na Universidade Federal de Uberlândia como aluno em 92. Era um outro mundo. As relações eram diferentes. E a gente tem que se adaptar a essa mudança. E o direito também. Essa adaptação constante, essa adaptação permanente. Porque senão você vai ter o quê? Uma norma que não satisfaz o interesse de ninguém. E aí ela não se presta a nada, é um direito fantasma. Mas preocupa essa modificação das normas? Se nós trabalharmos, vamos imaginar o Congresso Nacional com essa divisão de bancadas religiosas, bancadas disso, bancada daquilo, te preocupa essa questão da normatização? A preocupação ela tem que ser permanente no que se refere à escolha de quem se vai pular. Sim. Ele é a tua voz. Pergunta, você lembra em quem você votou para deputado? Pergunta. Sim. Muita gente não lembra. E esse cara que você não lembra, que você pôs lá, é quem está fazendo a norma, ou quem está discutindo a norma. E é interessante essa abordagem, porque às vezes o eleitor vota num candidato a presidente de um partido e vota num deputado, um senador de outro partido. E talvez nunca tenha sido tão claro o fato de que o executivo não governa sozinho. Se governa, né? Exato. Então é fundamental que você tenha uma coerência, um mínimo de coerência. Sim. E como que você está vendo hoje esse cenário tarifaço, os Estados Unidos descendo a frota dele? Aí eu vou acabar, e eu não vou falar de política, até porque vai ter gente que vai me ouvir falando e vai falar que me odeia, e eu não quero sair. Na verdade, eu nunca te ouvi falando de política. Eu converso de política, eu já conversei muito de política. E de uns 20 anos para cá, eu de fato dei uma acomodada, e eu tenho discutido política muito com as pessoas próximas. Isso. Até por conta dessa visão acirrada, né? Quando chega alguns momentos... Quando chega na família... Não, mas quando chega alguns momentos que eu acho que eu tenho que falar porque não está dando... Quando alguém pega e fala para mim que a Terra é plana, aí eu não aguento. Sim. Quando alguém vira e fala, olha, vacina, está implantando um chip em você, eu não aguento. Sim, eu começo situações a falar, extremas. Eu começo a falar. Mas o exercício do meu direito de posicionamento e de discordância, eu faço mais em ambientes em que eu tenho essa tranquilidade para fazer. Até porque uma coisa interessante que esse acirramento de divergência política, ele entrou no direito de família, né? Então, de um tempo para cá, as reuniões familiares não são mais as mesmas, né? Há uns anos atrás, foi criado um grupo da minha família. E na época de eleição houve rompimento. Né? Rompeu-se as pessoas romperam por conta dessas divergências. Lembra da situação? Eu odeio. Não, você não odeia. Sim. Você pode discordar da forma de pensar, mas você não odeia. Porque você não se interrelaciona. Sim. Não há como você ter ou não afeto. Tá? Você pode discordar da forma de pensar, entender que outra é mais correta para desenvolver sua vida. Gustavo, e problemas familiares existem em todas as classes sociais? Lógico. São os mesmos? Os problemas, sim, via de regra, são os mesmos,
Só que alguns com patrimônio para ser discutido e outros não. Né? É muito bonito a gente falar de afeto, né? Só que eu queria te convidar a pensar em algum problema familiar que você não vai ter uma discussão patrimonial. Sim. O reflexo sempre é patrimonial. Sempre patrimonial. Sim. A sensação do afeto faz com que haja discussões, e essas discussões vão ter reflexo patrimonial, sem dúvida. As pessoas falam, mas quem tem menos ou quem tem mais dinheiro não tem problema. É óbvio que tem, problema inerente às relações Sim. humanas. Né? Como alguns de forma equivocada, no meu modesto entender, não me odeiem, por favor, viram e falam, eu não vou adotar porque filho adotivo tende a dar problema. Da onde? Pessoas podem ou não Sim. ter problemas, independentemente da sua origem. Eu não estou discutindo aspecto aí de carga de... Não. Estou dizendo que pessoas podem ter uma vida tranquila, uma vida de fomentar a paz para o outro, ou uma vida mais difícil e que vai gerar problema para quem está perto. Isso independentemente da origem. PodCult, o podcast da revista Cult, uma revista para ser lida, ouvida e assistida. Teve a honra e o prazer de conversar com o professor Gustavo. Uma conversa muito rápida, tinha tanto assunto legal para tratar. Eu espero vê-la outra vez. Gustavo, mas finalizando, como eu evito meus problemas familiares? Você não quer ter problema familiar nenhum. É melhor você ficar na sua casa, trancado, e não se interrelacionar com ninguém. Tá? Eu acabei de te dizer, o convívio humano faz com que você tenha situações de concordância e discordância. A grande graça da coisa está em saber como é que você vai lidar com esse conflito, tá? Sim. Com essa divergência. O indivíduo outro dia me falou, mas eu não quero ter consequência patrimonial nenhuma da minha união estável. Simples, é só não ter união estável. Sim. Só não ter, porque alguma consequência patrimonial você vai ter. Eu estou falando no aspecto patrimonial, no campo dos alimentos, ou no campo sucessório, que vem depois que você morre. Né? Então não quer ter problema nenhum, não tem família, fica lá trancadinho no quarto. Tá? Quando eu falo em problema, eu não estou falando em judicializar tudo. Sim. Eu estou falando das relações. Eu estou falando em uma relação entre pessoas que naturalmente, felizmente, podem divergir ou convergir com sua forma de pensar. É interessante porque o sabor da vida são as diferenças, divergências. Sim. E agora, Paulo, por que não procurar um advogado? Sim. Gente, converse. Você está com algum problema no seu corpo, na sua saúde? Para o corpo não, pode ser saúde psíquica, que você vai procurar um especialista. Sim. Por que não? Um advogado. Por que não? Que você quiser chegar a um escritório do advogado, já tendo feito uma pré-consulta, Sim. Google, ChatGPT, saiba que muitas vezes o que você vai ler pode estar errado. Sim. Tá? E já esteja preparado para isso. Mas por que não consultar? Por que não perguntar? Por que não se informar? E veja, a gente mais uma vez volta para a informação. Quando você estava me perguntando sobre pessoas com deficiência, que eu te falei, o problema só vai ser diminuído com educação formal e informal. É informação. E informar não é ler o WhatsApp, informar não é ficar rolando a tecla do Instagram para cima. Informar é estudar. Estudar com mais seriedade o assunto que chega até você e que está gerando sua dúvida. Né? Perfeito. Tá bom? Obrigado. PodCult, o podcast da revista Cult, esteve com o professor Gustavo. Professor, muito obrigado pela sua presença. Foi uma honra recebê-lo. Eu queria agradecer a gentileza do convite, me colocar à disposição. Muito obrigado. Viu, Paulo? Fiquei muito feliz com o convite, tá? Para mim é um grande prazer estar aqui.
E se tiver a oportunidade de voltar, conta comigo, por favor. Eu que agradeço. Tá? Muito Obrigadão. obrigado. Obrigado.